Princípios do conservadorismo, mais democracia. Você já se perguntou se você é uma pessoa conservadora? Ou quem são esses conservadores, o que querem, como vivem, por que existem, onde dormem? Olá, tudo bom? Eu sou Cadu Oliveira, e tenho uma mensagem para você. Para dar início a essas informações, e outras, primeiro temos que saber o que são princípios. E por que dizem que princípios não se negociam? Princípios são um conjunto de normas, ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. A conceituação dos princípios está relacionada ao começo ou início de algo. São os pontos considerados iniciais para um determinado assunto ou questão. No âmbito filosófico, os princípios, enquanto regidos pelas leis morais, são valores que o indivíduo considera adotar, de acordo com o que diz sua consciência. Eles estão associados para a liberdade individual, já que são normas propostas sem pressão externa, ligadas a fatores externos e instituições sociais que possuem determinada influência no comportamento social. No entanto, cada indivíduo terá seus princípios que estarão de acordo com a educação e a experiência de vida de cada um. E eles serão acionados cada vez que a consciência humana exigir. Além disso, existem os princípios constitucionais, que são os valores básicos da ordem jurídica. Eles incluem os princípios políticos constitucionais, ou fundamentais, e os princípios jurídicos constitucionais. Confuso? São apenas termos jurídicos. Os princípios políticos constitucionais são os valores do Estado democrático de direito, como o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Falando de nosso país, eles definem como o Estado é organizado e quais são os princípios das relações do Brasil com outros países. Alguns exemplos desses princípios são: soberania, que é o poder supremo do Estado; cidadania, direito dos cidadãos de participar das decisões do Estado e de exercer os seus direitos; dignidade da pessoa humana, conjunto de valores para garantir os direitos fundamentais a todos os cidadãos; valor social do trabalho, relação equilibrada entre a garantia dos direitos dos trabalhadores e quem obtém o resultado do trabalho; pluralidade política, garantia de que podem existir várias ideologias e ideias políticas diferentes. Isso é democracia de Estado de Direito, entende isso? Além disso, os objetivos, princípios, do Brasil incluem ser uma sociedade livre, justa e solidária, ser um país em desenvolvimento, acabar com a pobreza e reduzir as desigualdades. Também é um objetivo atingir o bem-estar de todos, sem preconceitos de raça, sexo, cor, origem ou idade. O princípio fundamental ligado à organização do Estado é a divisão em 3 poderes. Não vou entrar em detalhes, deixa para um outro vídeo, mas poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Está gostando? Compartilhe essas informações e se inscreva em nosso canal. Poder executivo, responsável pela administração do Estado e por colocar em prática o plano de governo. A execução do trabalho do executivo deve prezar pela preservação de 5 princípios, que são: legalidade, todas as ações devem estar de acordo com a lei. Impessoalidade, os atos devem ser imparciais, sem favorecimento pessoal. Moralidade, a conduta deve ser ética e moralmente correta. Publicidade, as ações devem ser transparentes e acessíveis ao público. Eficiência, o objetivo é alcançar resultados eficazes e eficientes. Acho que você está entendendo, não é? Desculpa. Continuando. Por último, não menos importante, poder judiciário, responsável pelo julgamento e pela aplicação das leis. Ele tem a função de garantir a proteção dos direitos dos cidadãos, resolver conflitos e executar as leis. Defesa da lei e execução. Julgamento e punição. Independência e autonomia. Organização. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima da Justiça Comum, localizado em Brasília.
A justiça especializada inclui tribunais específicos para matérias eleitorais, militares e trabalhistas. Nos Estados Unidos, o Poder Judiciário opera de acordo com o princípio da separação de poderes. Isso significa que o Judiciário é independente dos ramos executivo e legislativo do governo. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre o funcionamento do sistema judiciário nos Estados Unidos. Sistema de common law e os precedentes judiciais e as regras dos tribunais têm força vinculante. Decisões anteriores estabelecem padrões para casos futuros. Bidimensionalidade jurídica compreende o direito federal e o direito estadual. Cada estado possui sua própria Constituição, conjunto de leis e sistema judiciário único. Separação dos poderes, e a Suprema Corte dos Estados Unidos consolidou a tese de que uma Corte Federal pode se recusar a cumprir uma lei do Congresso se esta for incompatível com a interpretação da Constituição. Aí, você me pergunta, tá bom, Cadu, mas e o conservadorismo? Até agora falamos de princípios, e entendi que tudo isso não é negociado. Para ter ordem e progresso. Vamos lá. O conceito de conservadorismo não existe se não tiver o que conservar, nesse caso os princípios do que vivemos. Vivemos em país laico onde conservamos o Estado democrático de direito. O que é isso? O Estado de Direito surgiu nos séculos XVII e XVIII durante as revoluções que transformaram a organização política das sociedades inglesa e francesa. Ele marcou o fim do absolutismo, um governo autoritário baseado na imposição da lei por um governante absoluto, e a adoção do parlamentarismo, um sistema de governo em que os legisladores estão submetidos a um conjunto de leis, a Constituição, e devem governar de acordo com essas leis. O Estado democrático de direito vai além do simples Estado de direito concebido pelo liberalismo. Ele não apenas protege os direitos de propriedade, mas também defende uma variedade de garantias fundamentais com base no princípio da dignidade humana. Nesse modelo, o poder do Estado é limitado pelos direitos dos cidadãos. Os direitos fundamentais conferem autonomia e liberdade aos indivíduos em suas atividades cotidianas, e limitam o poder estatal sobre eles. O conservadorismo não é um conjunto fixo de ideias políticas, pois os valores conservadores variam de acordo com o tempo e o lugar. Por exemplo, conservadores em diferentes partes do mundo podem defender conjuntos de ideias e valores bastante diferentes, mas sempre alinhados com as tradições de suas respectivas sociedades. Relação com a religião. Muitos conservadores ocidentais baseiam sua visão de mundo na doutrina cristã. A religião, portanto, serve como a base para seus valores e crenças. Os princípios morais e éticos derivados da religião influenciam as posições conservadoras em questões como a família, a vida, a sexualidade e a moralidade. Desafios e tensões. No entanto, a relação entre conservadorismo e religião nem sempre é harmoniosa. Alguns pontos de tensão incluem: radicalismo, se às vezes, líderes religiosos instrumentalizam a fé para controlar as pessoas, o que pode levar a posições retrógradas e obscurantistas. Debates violentos, que em momentos de crise, como a pandemia da Covid-19, o debate entre fé e ciência pode se tornar violento, criando uma dicotomia entre ateísmo e crença cega. Em resumo, o conservadorismo muitas vezes se apoia na religião como base para seus valores e tradições, mas essa relação pode variar e enfrentar desafios. Gostou da mensagem? Deixe seu like, ative o sino. Eu vou deixar sempre uma mensagem para você. A cada dia que você levantar, Deus te dá uma chance de mudar para melhor. Eu fico por aqui, até mais ver.